Meu nome é Grace, tenho 34 anos. No último julho, minha família me disse que eu não era da família de verdade. Na minha cara, na frente dos meus filhos. Minha tia bloqueou a porta da frente da fazenda da minha avó, olhou direto nos meus olhos e disse: "Quem te convidou? Isso é só para a família de verdade." Minha mãe estava a menos de 1 metro atrás dela e não disse uma palavra, nem sequer olhou para mim. Eu tinha acabado de dirigir 11 horas desde Nashville com meus 2 filhos, Mason, 7, e Lily, 4. Eles estavam queimados de sol, cansados e animados para ver primos que não encontravam há 3 anos. Mas, em vez disso, meu filho viu a mãe ser tratada como estranha. Minha filha se escondeu atrás da minha perna. Eu não gritei. Não implorei. Coloquei meus filhos de volta no carro, dirigi 1 quilômetro estrada abaixo e fiz uma única ligação. 48 horas depois, as mesmas pessoas que tinham fechado aquela porta estavam me ligando implorando. Antes de contar o que aconteceu, se essa história ressoar com você, deixar um like ou se inscrever significa mais do que você imagina, mas só se for genuíno. Comente sua cidade e horário local, quero saber de onde você está assistindo. Agora, deixa eu te levar de volta à manhã de 11 de julho, o dia em que acordei às 4 da manhã, arrumei o carro e comecei a viagem de 11 horas que mudou tudo. 4 da manhã. Nashville ainda estava escura. Carreguei a Lily primeiro. Ela nem acordou, apenas se encolheu na cadeirinha como uma vírgula. Mason saiu sozinho, mochila sobre um ombro, olhos semicerrados. "Mamãe, ainda é noite", ele sussurrou. "Eu sei, amor. Temos uma longa viagem pela frente." Eu tinha arrumado o carro na noite anterior, trajes de banho, protetor solar, o futebol de Nerf do Mason, o coelhinho de pelúcia da Lily sem o qual ela não dorme, e uma travessa de salada de batata coberta com papel alumínio, a receita da minha avó, aquela que ela me ensinou quando eu tinha 12 anos, em cima de um banquinho na cozinha dela em Colton, Geórgia. 11 horas, 700 milhas, 2 paradas em postos de gasolina, uma porque a bexiga do Mason é do tamanho de uma noz, outra porque a Lily precisava de biscoitos Goldfish ou o banco de trás se tornaria uma zona de guerra. Eu não ia ao reencontro há 3 anos. No ano antes do meu divórcio, fui sozinha porque meu ex dizia que não se misturava com a família dela. Nos 2 anos seguintes, não consegui sair do trabalho, plantões seguidos no pronto-socorro. Calendário de família? Não importava. Este ano, troquei turnos com 2 colegas e usei um favor que estava guardando há 18 meses. Eu queria que meus filhos conhecessem seus primos, seus tios, o terreno da avó. Chegamos em Colton às 16h15. Eu já conseguia ver os carros no fim da estrada de terra, 8, 10, talvez 12 veículos estacionados na grama. Música country vinha através das árvores. Alguém tinha colocado luzes brancas no corrimão da varanda. Mason colou o rosto na janela. "Mamãe, todas essas pessoas são nossa família?" Eu respondi: "Sim, eu estava errada sobre isso." Segurei a Lily no quadril. Mason caminhava à frente, segurando o futebol de Nerf debaixo do braço, já procurando no quintal crianças da idade dele. Na mão livre, carregava a salada de batata. Subimos os degraus da varanda, os mesmos que eu subia todo verão desde os 6 anos. A porta da tela se abriu e minha tia Marlene preencheu a entrada. Ela não saiu do caminho. Não sorriu. Olhou para mim, depois para as crianças, depois por cima do ombro em direção à sala, de onde eu podia ouvir umas 15, talvez 20 vozes sobrepostas. Risadas, o tilintar de copos e gelo. Então ela se virou e falou alto o suficiente para qualquer um a 3 metros ouvir: "Quem te convidou? Isso é só para a família de verdade." Minhas mãos ficaram dormentes. A salada quase caiu. Mason parou de andar. Olhou para mim com aquela expressão que as crianças fazem quando sabem que algo está errado, mas não têm palavras para explicar. Lily enfiou o rosto no meu pescoço. Olhei além do ombro de Marlene. 3 passos atrás dela, minha mãe, Dona Everett, 58 anos, segurando um copo de chá gelado, olhos fixos no chão. Nada. Ela não olhou para cima. Não se mexeu. Tomou um gole do chá. Dei 5 segundos. Contando, 1, 2, 3, 4, 5, nada. Marlene continuava ali, uma mão apoiada no batente como um segurança de clube onde eu não cumpria o dress code.
Atrás dela, a música continuava. Alguém ria. O cheiro de churrasco passava pela tela. A mão do meu filho encontrou a minha. Os dedos dele tremiam. Eu não gritei. Não discuti. Coloquei a Lily mais alto no quadril, segurei a mão do Mason e dei meia volta. A salada ficou no corrimão da varanda. Eu não ia voltar para pegá-la. Caminhamos até o carro. O cascalho estalava sob nossos pés. Atrás de nós, a porta da tela se fechou. Ninguém nos seguiu. Prendi a Lily na cadeirinha. Minhas mãos estavam firmes porque tinham que estar. Já comecei soro impaciente de trauma enquanto alarmes soavam ao meu redor. Memória muscular não liga se seu coração está partido. Mason entrou no banco sem falar nada, colocou o futebol no chão e ficou olhando pela janela. Saí da entrada, passei pela fila de carros estacionados, virei na estrada do condado, dirigi exatamente 1 milha, parei sob um pé de noz, onde o acostamento era largo, desliguei o motor, mãos no volante. Lily já dormia. Estava acordada desde as 4 da manhã e o corpo dela não diferenciava cochilo de viagem de retiro. Mason falou primeiro, baixinho, cauteloso: Mãe, fizemos algo errado? Virei para ele. Não, amor. Não fizemos nada de errado. Ele assentiu. Não acreditou totalmente, mas confiou em mim o suficiente para deixar para lá. Fiquei ali 2 minutos. Então peguei o celular, deslizei o dedo passando pelo nome de Marlene, depois o da minha mãe, depois Russell, depois de cada pessoa que estava dentro daquela casa comendo comida paga por uma mulher que nem estava lá. Toquei em um nome, Vovó Vivi. Não liguei para chorar. Liguei porque minha avó era a única pessoa nesta família que merecia saber a verdade. Ela atendeu no segundo toque. A voz dela estava quente, um pouco cansada. Ela havia feito cirurgia de substituição de quadril 2 semanas antes, e os analgésicos a deixavam sonolenta à tarde. Grace, como está o reencontro, querida? O Mason já experimentou o Pit Cobbler? Abri a boca. Nada saiu. Sentei ali no acostamento da estrada do condado, minha filha dormindo atrás de mim, meu filho olhando para os sapatos, e não consegui encontrar uma única palavra. Grace, está aí? Estou, vovó. O que aconteceu? Você parece estranha. Eu contei tudo. Sem lágrimas, sem exageros, só os fatos, do jeito que eu registraria a história de um paciente. Chegamos às 16h15. Marlene abriu a porta. Marlene disse: Isso é só para a família de verdade. Mason ouviu. Lily estava nos meus braços. Mamãe estava bem ali. Mamãe não disse nada. Silêncio. Um silêncio longo. Eu podia ouvir o relógio de parede da vovó Vivi, o velho regulador que ela tem desde antes de eu nascer. Marlene disse que não era pergunta na frente das crianças. Sim, senhora. E sua mãe, dona, estava a menos de 1 metro, segurando o chá gelado. Outro silêncio. Então a vovó Vivi exalou, devagar, controlada. Do jeito que ela respira quando está tomando uma decisão, não processando um sentimento. Escuta aqui. Você leva essas crianças para o Comfort na Route 9. Faz o check-in. Eu ligo para você em 2 horas. Não atende nenhuma outra ligação hoje à noite, entendeu? Sim, senhora. E Grace? Você não fez nada de errado. Não carregue isso nem por um segundo. Ela desligou. Sentei ali sob aquele pé de noz e reconheci aquele tom. Eu já tinha ouvido exatamente uma vez antes, há 20 anos, quando o vovô morreu e alguém tentou pressioná-la a vender o terreno. Essa pessoa não tem mais terra. O Comfort na Route 9 cheirava a cloro e limpador de carpete. Mason se sentou na pequena escrivaninha e abriu seu caderno de desenho. Lily acordou tempo suficiente para pedir suco e voltou a dormir, agarrada ao coelhinho, na cama mais próxima da janela. Eu sentei na beirada da outra cama e fiquei olhando para a parede. Se eu não dissesse nada, se deixasse passar como qualquer outra ofensa que passou, era isso que aconteceria. Marlene continuaria comandando o reencontro, decidindo quem contava como família. Meus filhos cresceriam ouvindo a palavra família e se perguntando por que eles não estavam incluídos.
e minha mãe continuaria escolhendo o caminho de menor resistência, que sempre significava escolher Marlene. Mas havia outra coisa, algo que eu não pensava há anos, o Puig Family Trust. A vovó Vivi criou depois que o vovô morreu, usando o dinheiro da venda de 80 acres de terra para um desenvolvedor. Cada beneficiário recebia um pagamento anual. Eu estava listada desde os 22 anos. Mas eu nunca tinha mexido no dinheiro sozinha. Quando eu era jovem e não tinha um endereço fixo, minha mãe se ofereceu para receber minha parte e guardá-la para mim. Assinei um formulário. Tinha 22 anos e confiava completamente nela. Isso foi há 12 anos. Nunca revoguei esse acordo. Nunca perguntei sobre ele. Sempre que mencionava, minha mãe dizia: Marlene cuida das finanças da família. Não se preocupe. Agora, sentada em um quarto de motel a 60 metros da casa da qual eu acabará de ser expulsa, comecei a fazer contas. Devia ter feito isso anos atrás. 3 anos de pagamentos que eu nunca vi. Nenhum depósito, nenhum cheque, nenhuma palavra. Para onde tinha ido meu dinheiro? Na manhã seguinte, fiz um café instantâneo na recepção do motel e abri meu celular. O grupo da família tinha 47 mensagens novas. Marlene havia postado às 21 horas da noite anterior, 1 hora depois que eu saí, um carrossel de fotos, a mesa comprida na varanda da vovó Vivi coberta com toalha xadrez e cheia de comida, crianças correndo pelo gramado com sparklers, tio Russell na churrasqueira, pegador levantado como um troféu, e minha mãe, dona, sentada em uma cadeira dobrável, sorrindo, rindo, segurando o bebê de alguém, sorrindo, horas depois de ter visto a filha ser barrada na porta. A legenda da Marlene: o reencontro foi maravilhoso este ano. Tão abençoada por ter a família de verdade reunida. Deus é bom. Logo abaixo, 47 mensagens com emojis de coração. Melhor de todos, já sinto falta de todos. Mal posso esperar pelo próximo ano. Percorri cada mensagem. Nenhuma pessoa perguntou onde eu estava. Nenhuma digitou: ei, a Grace não ia vir? Nenhuma. 23 adultos nesse grupo. A maioria me conhecia desde que eu usava fraldas. Eu já tinha segurado os bebês deles, mandado cartões de aniversário para os filhos, enviado flores quando a esposa do tio Russell passou por cirurgia. E quando eu desaparecia de um reencontro, eu tinha dirigido 11 horas para estar lá. Nenhum deles percebeu ou se importou o suficiente para perguntar. Coloquei o celular de lado e peguei meu café. Estava morno e sem gosto de nada. Mason levantou os olhos do caderno de desenho. Ele tinha desenhado uma casa com uma varanda grande e figuras de palito na frente. 2 figuras, uma alta e uma pequena, estavam separadas do grupo. Ele percebeu que eu olhava e fechou o caderno. Meu celular tocou às 10h30. Tio Russell. Por um segundo pensei: finalmente, alguém percebeu. Alguém se importa. Grace: oi, olha. Ouvi sobre o que aconteceu ontem com a Marlene na porta. Isso não estava certo. Sentei na cama do motel e esperei, porque na minha família isso não estava certo nunca é a frase completa. Sempre vem um mas. Mas você sabe como a Marlene é. Ela fica territorial com o reencontro. Está estressada com a organização. No fundo, ela quer fazer o bem. Talvez no próximo ano a gente só, ele disse aos meus filhos que eles não são família de verdade. Pausa. Meu filho me perguntou ontem à noite se ele tinha feito algo errado. Ele tem 7 anos. Desenhou a casa com todo mundo dentro e nós do lado de fora. 7 anos. Pausa longa. Ouvi ele engolir em seco. Bom, eu vou falar com ela. Resolver as coisas. Aí estava, o roteiro da família. Alguém se comporta mal. Outro diz: eu vou falar com ela. Ninguém fala de verdade. Nada muda. Quem foi machucado é esperado para esperar quieto até o próximo ano, quando será machucado de novo, de um jeito ligeiramente diferente. Não fale com ela, tio Russell. Fique na frente dela. Tem diferença. Ele não sabia o que dizer para isso. Eu podia ouvir a esposa dele murmurando algo ao fundo, provavelmente pedindo para ele encerrar. Olha, Grace, vou ver o que posso fazer. Tá, só dê um tempo.
Ele desligou, e pela primeira vez entendi claramente algo: o Russell era o melhor deles, o mais gentil, o mais decente, e mesmo o melhor deles escolheu vou ver o que posso fazer em vez de estou do seu lado. Eu não podia esperar que alguém salvasse isso por mim. Naquela tarde, enquanto Lily cochilava e Mason assistia desenhos com o volume baixo, liguei de volta para a vovó Vivi. Ela atendeu imediatamente. Estava esperando sua ligação. Vovó, preciso te perguntar uma coisa sobre o traste. Manda. Ainda estou listada como beneficiária? Claro que está, querida. Você, sua mãe, Marlene, Russell e mais 6 pessoas. Por quê? O pagamento anual. Quanto é por pessoa? $4.200 todo julho. Douglas Olis cuida disso há 15 anos. Fechei os olhos. $4.200 por ano. 3 anos desde que me mudei para Nashville. $12.600 que eu nunca tinha visto. Vovó, não recebi nada nesses 3 anos. O silêncio que veio depois era diferente de qualquer silêncio que eu já tinha ouvido dela. Não era confuso, não era triste. Era o silêncio de uma mulher que acabou de descobrir que alguém roubou da própria mesa. Diga de novo. 3 anos. Nada. Nenhum depósito, nenhum cheque, nenhuma ligação. Mamãe disse que Marlene cuidava das finanças da família e que eu não precisava me preocupar. Ouvi ela colocar algo, talvez um copo, lentamente e deliberadamente em uma superfície de madeira. Douglas Olis vai receber uma ligação minha nos próximos 10 minutos. Grace, deixa comigo essa parte. Você cuida desses bebês. Eu cuido do resto. Ela desligou. Sem tchau, sem gentilezas, apenas uma mulher que sobreviveu 70 anos administrando terra, dinheiro e uma família cheia de personalidades, e que acabará de descobrir que alguém estava brincando com os 3. Sentei ali segurando o telefone, pela primeira vez em 2 dias, não estava só machucada, eu estava prestando atenção. Ok, preciso fazer uma pausa aqui. Se você ainda está comigo, se alguma vez descobriu que alguém na sua família escondeu algo de você, algo que era seu por direito, comenta a palavra verdade aí nos comentários. Quero ver quantos de nós já passaram por isso. E se essa história está batendo perto de casa para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Certo, vamos voltar ao que aconteceu depois, porque a vovó Vivi estava só começando. Não ouvi mais nada da vovó Vivi pelo resto do dia. Ela tinha me dito para não atender outras ligações, e eu não atendi. Mas eu senti algo se movendo. Aquele tipo de sensação que você tem de que uma tempestade está chegando antes mesmo do céu mudar. E aqui está o que eu descobri depois. Douglas Olis era o advogado da família Puig há 15 anos. Ele administrava o traste, preparava os pagamentos anuais e mantinha os livros em ordem. Quando a vovó Vivi ligou para ele naquela noite, ele puxou os registros em menos de 1 hora. Os pagamentos tinham sido enviados todo julho, exatamente como ela tinha instruído. Mas aí veio o problema: minha parte e a da minha mãe eram depositadas na mesma conta, a conta corrente da dona. Esse acordo vinha de um formulário que eu assinei quando tinha 22 anos, autorizando minha mãe a receber os fundos em meu nome. Eu nunca revoguei isso. Nunca pedi uma cópia sequer. Nos primeiros 9 anos, me diziam que o dinheiro estava guardado para mim. Depois eu me casei, me divorciei, fiquei atolada de trabalho e criando filhos sozinha, e parei de perguntar. Minha mãe dizia que a Marlene cuidava disso. Marlene não dizia nada para mim. Olis rastreou os depósitos. A conta da dona recebia as 2 partes todo ano, mas o dinheiro saía rápido, retirado ou transferido poucos dias depois. Para onde ia depois disso, ele não podia dizer apenas pelos registros do traste, mas o padrão era claro: entrava e saía, e nada chegava até mim. A vovó Vivi ouviu tudo. Depois deu 2 instruções a Olis: primeiro, preparar um aviso congelando todos os pagamentos do Puig Family Trust, com efeito imediato, e segundo, redigir uma emenda ao testamento dela removendo Marlene Puig e Dona Everett como beneficiárias. Ela disse que queria os 2 documentos prontos até a manhã seguinte. Meu celular vibrou às 23 horas. Uma mensagem de um número que quase não reconheci. Tammy, filha da Marlene, 28 anos. Fomos próximas quando crianças, mas nos afastamos quando a mãe dela começou a mandar em tudo.
Sinto muito pelo que aconteceu ontem. Foi errado. Quis falar algo, mas não falei. Me desculpe. Eu digitei de volta, mas você não respondeu. 3 pontinhos apareceram, desapareceram, apareceram de novo. Eu sei. Eu deveria ter falado. Posso te ligar? Saí para a varanda do motel. O estacionamento estava vazio. O calor da Geórgia ainda agarrado ao concreto às 23 horas. Tammy falou baixinho. Eu podia ouvir uma porta se fechando. Minha mãe faz isso há anos, Grace. Não só com você. Ela controla quem entra, quem não entra. Ela decide quem é família e quem não é. E o dinheiro, o orçamento do reencontro. A vovó Vivi dá $15.000 todo ano para o evento. O evento não custa 15 mil, custa cerca da metade disso, talvez menos. Encostei na grade da varanda. Por que você está me contando isso? Porque minha mãe olhou para sua filha e disse que ela não é família de verdade. Lily tem 4 anos. Grace, 4. Eu estava na cozinha e ouvi pelo vidro da porta, e eu não consigo fingir que isso está tudo bem. Eu estou fingindo há tempo demais. Não respondi de imediato. Estava fazendo as contas, 7 mil por ano desviados do orçamento do reencontro. Por quantos anos? Tammy ainda acrescentou mais uma coisa antes de desligar, a voz dela ainda mais baixa. A vovó Vivi ligou para minha mãe há uns 20 minutos. Nunca ouvi minha mãe assim antes. Assim como? Assustada? Dona ligou às 7h30 da manhã seguinte. Eu estava acordada desde as 5. Enfermeiras do pronto-socorro não dormem além das 5, nem nos piores dias de suas vidas. Grace. A voz dela estava tensa, controlada. Não era a voz de uma mulher prestes a se desculpar. Era a voz de uma mulher prestes a gerenciar a situação. O que você contou para sua avó? Eu coloquei água na cafeteira do motel e apertei o botão. Eu disse a verdade. Você não tinha o direito de arrastá-la para isso. Isso é coisa de família. Quase ri. Quase. É engraçado, mãe. Ontem eu não era família. Você está dramatizando. Marlene só estava tentando, mãe. Mantive minha voz neutra, o mesmo tom que uso quando digo à família de um paciente que as próximas horas importam. Meu filho me perguntou se ele fez algo de errado. Minha filha enterrou o rosto no meu pescoço porque uma mulher adulta disse que ela não pertence aqui. Não me diga que estou dramatizando. Silêncio do outro lado. Ouvi uma caneca de café bater no balcão. Ela estava na casa da Marlene. Claro que estava. Sua avó está ameaçando congelar o traste. Ela fala em mudar o testamento. Você entende o que isso significa? Entendo exatamente o que significa. Então liga para ela. Conserte isso antes que vá longe demais. Conserte isso. 2 palavras que me disseram tudo. Ela não ligou porque estava arrependida. Ligou porque o dinheiro estava em risco. Ela não discou meu número por 24 horas depois de me ver ser barrada com meus filhos, mas discou em 12 horas depois de saber que o pagamento dela poderia desaparecer. Você teve 20 anos para me defender. Teve 5 segundos naquela porta. Você não escolheu nada. E agora está me ligando para consertar. Ela desligou primeiro. Às 14h14, uma mensagem em grupo, SMS e e-mail foram enviados simultaneamente a todos os beneficiários do Puig Family Trust. 11 pessoas. A vovó Vivi não fazia nada pela metade. Eu estava sentada no chão do motel ajudando Lily a colorir uma página de um livrinho de $1 quando meu celular acendeu. Li a mensagem uma vez, depois de novo. Aqui é Vivian Puig. Estou escrevendo para informar a todos os membros desta família o seguinte: com efeito imediato, todos os pagamentos anuais do Puig Family Trust estão congelados até novo aviso. Instrui meu advogado, Douglas Olis, a preparar uma emenda ao meu testamento. Marlene Puig e Dona Everett serão removidas como beneficiárias até que apresentem um pedido de desculpas público e por escrito à minha neta, Grace Everett, e aos filhos dela, Mason e Lily, pelo comportamento durante o reencontro familiar realizado em minha casa e financiado pelo meu trust. Além disso,
Solicitei uma prestação de contas completa das despesas do reencontro nos últimos 5 anos, pois os valores não correspondem ao que foi informado a mim. Criei este traste para que esta família cuidasse uns dos outros. Não financiarei um encontro que afasta meu próprio sangue. Vivian Puig. Coloquei o telefone no lugar. Lily olhou para mim. Mamãe, você está bem? Sim, querida. Estou bem. Eu estava mais que bem. Pela primeira vez na minha vida, alguém desta família colocou a verdade no papel. Não um sussurro no corredor, não um vago vou falar com ela, mas uma declaração com nomes, enviada para todos. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de algo que eu não sentia há muito tempo, a sensação de estar defendida. Dentro de uma hora, meu telefone começou a tocar. E não parou. Primeiro, tio Russell. A voz dele estava diferente agora. Não, você sabe como a Marlene é, sem sugestões de andar tempo. Grace, por favor. Tenho que pagar a mensalidade do Tyler no próximo mês. Eu contava com aquele pagamento. Você pode falar com a mama Vivian? Explicar que eu não tive nada a ver com isso? Depois, Derek, meu primo, o que aconteceu? Por que o traste está congelado? Eu nem sabia que você vinha para o reencontro. Em seguida, Nicole, outra prima, Grace, sei que essa situação é terrível, de verdade. Mas minhas contas do dentista das crianças, eu não fiz nada de errado. Pode pedir para ela liberar pelo menos as partes individuais? Depois, tia Patrícia, que entrou na família há 30 anos, querida, nem sei a história completa, mas o Russell está andando de um lado para o outro na cozinha, e preciso que saiba que te amamos. 6 ligações em 2 horas. Cada uma seguindo o mesmo padrão, um breve reconhecimento de que algo ruim aconteceu, seguido de um pedido mais longo e urgente sobre dinheiro. Ouvi cada uma delas. Não fiz promessas, não dei sermão. Só disse a mesma coisa, com calma, todas as vezes, eu não congelei nada. A vovó Vivi foi quem fez isso. E ela fez isso porque ninguém nesta família disse uma palavra quando meus filhos foram chamados de não são família de verdade na porta da casa dela. Depois da 6ª ligação, desliguei o celular. Mason tinha parado de desenhar. Ele me observava da cadeira da escrivaninha com um olhar sério, aquele olhar que ele tem quando está registrando algo que não entende completamente, mas sabe que é importante. Quem continua ligando, mamãe? Família. Ele pensou por um segundo. A mesma família de ontem. É, querido. A mesma. Ele voltou ao desenho. Pausa rápida. Preciso te perguntar algo sério. Se sua avó enviasse aquela mensagem, congelando tudo, citando nomes, colocando tudo por escrito, você se sentiria aliviado ou culpado? Porque eu senti os 2 sentimentos ao mesmo tempo e não sabia em qual confiar. Me conta nos comentários, aliviado ou culpado. Eu leio cada um. Certo, agora deixa eu te contar o que aconteceu depois, porque a Marlene ainda não tinha terminado. 24 horas depois da mensagem da vovó Vivi, Marlene fez seu movimento. Uma nova mensagem apareceu no grupo. O tom dela de repente ficou medido, razoável. Isso foi longe demais. Reunião de família hoje às 20 horas, via Zoom. Precisamos resolver isso como adultos antes que a mama tome uma decisão que não possa voltar atrás. Todos, por favor, participem. Fiquei olhando para a mensagem. Marlene estava tentando retomar o controle, puxando a família para um espaço que ela podia comandar, se colocando como a calma, a pacificadora, a adulta. Eu não ia dar o palco para ela. Então meu celular vibrou. Uma mensagem privada da vovó Vivi, entre na chamada, querida. Eu também estarei lá. Às 19h58, abri meu laptop na escrivaninha do motel. Mason e Lily dormiam na cama atrás de mim, um desenho ainda brilhando na TV com o som desligado. Entrei na reunião. 18 quadradinhos preenchiam a tela. Russell e Patrícia lado a lado. Derek sozinho, em algo que parecia uma garagem. Nicole na cozinha. Tammy em um quarto. Notei que ela se posicionou de forma que a parede atrás dela estava vazia. Ela não queria que ninguém soubesse em qual quarto estava. O quadrado da dona estava escuro.
Câmera desligada. Apenas o nome. Na linha de baixo, vovó Vivi, câmera ligada, sentada ereta na cama do centro de reabilitação, cabelo branco preso, óculos de leitura. Ela parecia uma mulher esperando uma reunião cujo resultado ela já tinha decidido. Marlene desativou o mudo. Cabelo arrumado, batom, preparada. Obrigada a todos por estarem aqui. Mama, quero começar dizendo que te amo e acho que houve um terrível mal-entendido. O que quer que a Grace tenha te contado, ela está exagerando. Eu apenas disse que o reencontro era para a família. Ela entendeu errado. Vovó Vivi não piscou. Marlene falou por 3 minutos. Ela usou a palavra mal-entendido 4 vezes, contexto 2 vezes e um exagero 1 vez. Falou sobre o quanto se esforça para organizar o reencontro, como o planejamento é estressante e que nunca machucaria alguém de propósito. Quando terminou, o Zoom ficou em silêncio. 18 quadradinhos, 18 rostos, todos olhando para um só, a mulher idosa na cama do hospital. Vovó Vivi ajeitou os óculos. Marlene, terminou? Sim, mama. Bom. Agora eu vou falar. Ela não levantou a voz. Não precisava. Na minha família, quando Vivian Puig fala devagar, você escuta mais rápido. Primeiro, você disse à minha neta que ela não era família de verdade. Você falou isso na porta da minha casa, no meu reencontro, que eu financio, na frente dos meus bisnetos. Um menino de 7 e uma menina de 4 anos ouviram essas palavras. Marlene abriu a boca, mas Vivian levantou um dedo. Marlene fechou-a imediatamente. Segundo, eu liguei para Douglas Olis ontem. O pagamento da Grace, $4.200 por ano, foi depositado na conta da dona nos últimos 3 anos. Grace não recebeu um centavo, $12.600 do trust estão sem prestação de contas. Os olhos de Russell se arregalaram. Nicole cobriu a boca. Derek se inclinou na cadeira. Terceiro, o orçamento do reencontro que eu entrego a vocês todo ano é $15.000. Douglas conferiu os números. As despesas reais ficam mais próximas de $7.500. Quero saber para onde foi o outro $7.500, Marlene, todos os anos nos últimos 5 anos. 18 quadradinhos. Nenhum som. Eu podia ver Patrícia, esposa do Russell, segurando o braço dele fora da câmera. O rosto de Marlene ficou branco. A boca se mexia, mas nada saía. E no quadrado escuro, a câmera da dona continuava desligada, ainda escondida. Marlene se recompôs o suficiente para falar: Mama, essas não são as despesas, eu posso explicar. Teve reparos, o corrimão da varanda, o problema do septic. Eu não te pedi para consertar nada. Minha voz estava firme, reta, como um nível. Eu te pedi para organizar um jantar. Nicole interrompeu de seu quadrado na cozinha. Marlene, só responda a pergunta. Para onde foi o dinheiro? Eu usei para o benefício da família, para a casa da mama. Vocês todos aproveitam essa propriedade todo verão e ninguém mais faz nada. Vovó Vivi cortou-a como um bisturi, eu tenho um faz-tudo. Eu tenho um empreiteiro que uso há 30 anos. Eu não te pedi para gastar $1 na minha casa. Agora sente-se e pare de falar. Marlene ficou em silêncio, os lábios tão pressionados que desapareceram. Vovó Vivi voltou sua atenção para o quadrado escuro. Dona, ligue sua câmera. 3 segundos se passaram. O quadrado piscou. Dona apareceu, olhos vermelhos, sentada naquilo que reconheci como a mesa da cozinha da Marlene. Dona, você sabia que a Grace não estava recebendo o pagamento dela? O queixo da dona tremia. Eu pensei que a Marlene estava cuidando disso. Ela disse que ia garantir que você recebesse. Vovó Vivien repetiu a palavra como se tivesse gosto ruim. Você também achou normal ficar na porta da minha casa e não dizer nada enquanto sua irmã dizia à sua filha e aos seus netos que eles não pertencem. Dona começou a chorar baixinho. Não aquele choro de arrependimento, mas o choro de quem foi pega. Eu te eduquei melhor do que isso, dona, e você está deixando esse silêncio passar para seus netos. Cada rosto na chamada estava congelado. Russell olhando para as mãos, Derek balançando a cabeça lentamente, Patrícia cobrindo a boca. Eu não disse nada.
Não precisava. Vovó Vivien deixou o silêncio durar 5 segundos completos. Então, endireitou-se na cama do hospital e falou com a cadência de quem lê termos já escritos. Aqui está o que vai acontecer. Vou dizer apenas uma vez. 1. Todos os pagamentos do Puig Family Trust continuam congelados até que a Marlene apresente uma prestação de contas detalhada de todas as despesas do reencontro dos últimos 5 anos. Cada recibo, cada gasto. 2. A parte da Grace não passará mais pela conta da dona. A partir de agora, vai direto para Grace. Douglas Olis fará a transferência dos pagamentos atrasados dos últimos 3 anos, $12.600. 3. Marlene e Dona serão removidas do meu testamento até que entreguem um pedido de desculpas por escrito a Grace, ao Mason e a Lily, e leiam esse pedido na frente desta família, não por mensagem, não por ligação. 4. O reencontro do próximo ano será organizado pelo Russell. Marlene, você pode participar, mas não pode comandá-lo. Nicole soltou um suspiro audível. Derek assentiu devagar, deliberadamente. Russell parecia um homem que acabará de receber uma responsabilidade que não queria, mas entendia que não podia recusar. O quadrado da Marlene no zoom ficou preto. Ela havia saído. Dona ainda estava na câmera, ainda chorando, ainda sentada à mesa da Marlene. Vovó Vivien ainda não tinha terminado. Eu tenho 82 anos. Criei esse traste para que esta família cuidasse uns dos outros, não para que uma pessoa decidisse quem pertence e quem não pertence. Ela fez uma pausa e olhou diretamente para a câmera. E eu não sobrevivi à morte do Raymond Puig, a uma recessão e a uma cirurgia de quadril para assistir minha bisneta se esconder atrás da perna da mãe porque um adulto disse a ela que ela não conta. Ela encerrou a chamada. Eu fechei o laptop. O quarto do motel estava silencioso. O desenho na TV havia acabado e voltado para a tela de título, jogando luz azul sobre a cama onde meus filhos dormiam. Mason se mexeu durante a chamada. O braço dele estava apoiado nas costas da Lily, protetor mesmo no sono, um hábito que ele tinha desde o divórcio, como se tivesse se autodesignado o segundo pai dela sem ninguém pedir. Eu me sentei na cadeira, mãos nos joelhos. Não me senti vitoriosa. Não senti aquela adrenalina que as pessoas imaginam quando ouvem uma história assim. Senti algo mais quieto, mais pesado, como um osso sendo colocado de volta no lugar. O alívio é real, mas a dor também. Passei 3 décadas tentando conquistar um espaço na minha própria família, aparecendo, trazendo o prato certo, rindo na hora certa, fingindo não ouvir os comentários a Grace é forte, não precisa de ajuda que na verdade significava é fácil ignorar a Grace. E hoje, pela primeira vez, alguém disse, você foi injustiçada e haverá consequências. Meu telefone vibrou. Vovó Vivien, está tudo bem, querida? Sim, vovó, estou bem. Deveria ter prestado mais atenção. Isso é culpa minha. Não, isso é culpa deles. Ela ficou quieta por um segundo. Você sempre foi parte da família de verdade, Grace. Todos os dias. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Agradeci. Nos despedimos. Desliguei. E então chorei. Não alto. Não podia acordar as crianças. Apenas silenciosa, rosto nas mãos, ombros tremendo contra o encosto da cadeira. Não por tristeza, mas porque, pela primeira vez em 3 anos, eu não precisava explicar por que eu importava. Alguém já sabia. 2 dias depois da chamada no Zoom, Tammy me mandou mensagem: mãe quer falar com você. Ela mesma não vai ligar. Pediu para eu perguntar. Eu já estava de volta a Nashville. Mason estava no acampamento de verão, Lily na creche. Eu estava na sala de descanso do hospital, entre plantões, comendo uma barrinha de granola e olhando para a máquina de lanches como se ela me devesse algo. O que ela quer, Tammy? Ela quer saber se escrever o pedido de desculpas, a vovó vai descongelar tudo? Ali estava. Nada de desculpa. Nada de como estão as crianças. Nada de podemos conversar sobre o que aconteceu. Apenas, se eu fizer o mínimo, o dinheiro volta? Eu não controlo a vovó. Eu sei, mas a mãe acha que você controla. Ela acha que é você quem puxa as cordas. Dei uma mordida na barrinha, mastiguei, engoli.
Esse é o problema, Tammy. Sua mãe acha que todo mundo age como ela, movendo pessoas, puxando cordas, decidindo quem entra e quem sai. Eu não puxei nenhuma corda. Eu disse a verdade para a única pessoa que realmente faria algo a respeito. Tammy ficou quieta. Então contei a ela que a mãe não escutou. Claro que não escutou. Grace, para que serve, ela não dormiu. Passou a manhã inteira vasculhando gavetas atrás de recibos. Não acho que vai encontrar o suficiente. Eu não senti pena da Marlene. Queria sentir. Uma parte de mim queria encontrar uma forma de sentir compaixão por uma mulher revirando seu próprio arquivo às 6 da manhã. Mas então lembrei do rosto da Lily enterrado no meu pescoço. O peso do corpinho dela enquanto eu a carregava de volta pro carro. Ela não perguntou pelo Mason. Não perguntou pela Lily. Perguntou pelo dinheiro. Aquilo me disse tudo. 8 dias depois da chamada no Zoom, chegou um e-mail da minha mãe. Assunto: desculpa. Abri na mesa da cozinha depois de colocar as crianças na cama. 4 linhas. Grace, sinto muito que você tenha se magoado com o que aconteceu na reunião. Eu deveria ter dito algo. Espero que você entenda a posição em que eu estava. Espero que possamos superar isso e ser uma família novamente. Li 3 vezes. Depois coloquei o celular de lado e enchi um copo de água. Sinto muito que você tenha se magoado. Não a sinto muito por ter te magoado. Não a sinto muito por ter ficado lá e deixado minha irmã te humilhar. Apenas a sinto muito que você tenha sentido isso. Espero que você entenda a posição em que eu estava. Tradução: espero que você sinta pena de mim em vez de me responsabilizar. Superar isso e ser família de novo, como se o problema fosse o confronto e não os anos de silêncio antes dele. Encaminhei o e-mail para a vovó Vivien sem comentários. Na manhã seguinte, Vivien respondeu diretamente para a dona e me colocou em cópia. Dona, isso não é um pedido de desculpas. É um pedido para ser perdoada sem mudar nada. Você não nomeou o que fez. Não assumiu responsabilidade. Colocou seu desconforto acima da dor da sua filha. Tente de novo. Minha mãe me ligou naquela tarde. Chorando. O que você quer de mim, Grace? Eu disse, quero que você diga o que fez, não o que eu senti. Você ficou naquela porta. Ouviu o que a Marlene disse aos seus netos e não disse nada. É isso que preciso que você escreva. Ela desligou. E por 2 semanas, não ligou de volta. Mas quando finalmente ligou, tudo estava diferente. 3 semanas depois da chamada no Zoom, as peças começaram a se encaixar. Não perfeitamente, consequências nunca são, mas claramente, Marlene produziu uma prestação de contas parcial das despesas da reunião. Parcial porque os recibos que reuniu cobriam cerca de 60% do orçamento. Os outros 40%, aproximadamente $37.500 ao longo de 5 anos, ela alegou que tinham sido gastos com manutenção geral das propriedades da família. Forma educada de Douglas Olis colocar no relatório para a vovó Vivien: a documentação não comprovava os gastos declarados. Resposta de Vivien: Marlene reembolsaria $22.500, um valor de compromisso deduzido de seus futuros repasses ao longo de 6 anos. Sem polícia, sem advogados além do Olis, uma questão familiar resolvida dentro da família, mas resolvida. Marlene escreveu o pedido de desculpas. Foram 3 versões. Ela leu em uma segunda chamada de Zoom com a família. Voz rígida, mandíbula travada, olhos olhando pouco acima da câmera, em vez de diretamente. Pediu desculpas pelas palavras ditas na reunião e por quaisquer discrepâncias financeiras. Cuidadoso, clínico. Não era remorso, era conformidade. Dona escreveu uma segunda carta. Essa foi diferente. Ela disse: eu sabia que os repasses da Grace não estavam chegando até ela. Deixei a Marlene me convencer de que estava sendo guardado. Não fiz perguntas porque não queria perder meu lugar na casa da Marlene. Escolhi meu conforto em vez da minha filha. E escolhi de novo quando fiquei naquela porta e não disse nada. Li 2 vezes. Não era perfeito, mas foi a primeira coisa honesta que minha mãe me disse em uma década. Meu repasse chegou em depósito direto na minha conta 2 dias depois. $12.600.
Coloquei numa poupança para a educação do Mason e da Lily. Donna se mudou da casa da Marlene no fim de agosto. Outubro em Nashville, início do outono. As árvores da minha rua começando a mudar de cor. Donna ligou numa quarta noite. Soava diferente, menor talvez, mas mais firme. Ela tinha se mudado para um apartamento de um quarto a 20 minutos da casa da vovó Vivia em Colton, trabalhando meio período em um centro de jardinagem. Pela primeira vez em 3 anos, não dormia sob o teto da Marlene. Posso ir te visitar com as crianças? Eu estava no balcão da cozinha e olhava o Mason pela janela. Ele estava no quintal chutando a bola de futebol contra a cerca, contando os rebotes sozinho. Sim, mas não para fingir que nada aconteceu. Eu sei. Ela dirigiu no sábado seguinte, 7 horas de Colton a Nashville. Chegou à tarde carregando sacolas de compras, nada de gesto grandioso, apenas frango, batatas e os ingredientes da sua única receita boa, o frango assado que fazia aos domingos quando eu era pequena. Mason a recebeu educadamente, abraço de exatamente 2 segundos. Ele é velho o suficiente para lembrar, mas jovem o suficiente para deixar a porta aberta. Quem parou tudo foi a Lily. Ficou no corredor olhando para Donna, cabeça inclinada, segurando seu coelhinho de pelúcia por uma orelha. Então disse: agora a vovó é legal. O rosto da Donna desmoronou. Não choro de cena, nem manipulação. O tipo de choro que vem de ouvir uma criança de 4 anos fazer uma pergunta que nem deveria precisar ser feita. Não corri para confortá-la. Deixei que sentisse. Ela precisava. Depois de 1 minuto, limpou o rosto e se abaixou na altura da Lily. Estou tentando, querida. Estou realmente tentando. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu disse o que precisava dizer. Podemos reconstruir isso, mas preciso que você me escolha quando for difícil, não só quando for conveniente. Estou contando essa história porque alguém aí precisa ouvir. Não a parte da vingança, nem a do dinheiro. A parte em que você percebe que tem permissão para parar de se provar para pessoas que já deveriam te amar. Eu dirigi 11 horas para que meus filhos conhecessem a família. Carreguei um prato que fiz com a receita da minha avó. Fiquei naquele alpendre de mãos abertas e a porta foi fechada na minha cara por alguém que decidiu que eu não era suficiente. E por alguém que decidiu que o silêncio era mais barato que a coragem. Aqui está o que aprendi: sair não é fraqueza. É o primeiro limite. Quando você pega seus filhos e se afasta de um lugar que não quer abrir espaço para você, isso não é fugir. É escolhê-los em vez de um lugar que nunca foi oferecido. Dizer a verdade não é manipulação. Eu não tramava nada. Não planejei nada. Liguei para minha avó e contei o que aconteceu. O que outras pessoas fariam com essa verdade era responsabilidade delas, não minha. E o silêncio diante da crueldade não é fazer as pazes. É uma escolha. Minha mãe fez essa escolha na porta de casa. Levou 3 meses para ela entender o custo. Não estamos resolvidas. Minha mãe e eu não temos um final de filme. Hoje conversamos toda semana. Às vezes é fácil, às vezes é cuidadoso. Ela veio para Nashville no dia de Ação de Graças. Sentou-se à minha mesa. Ajudou Mason com a lição de casa. Leu uma história para Lily na hora de dormir. Foi quieto, comum, e foi suficiente. Neste julho, vamos voltar para a reunião. O Russell está organizando. A vovó Vivian diz que vai estar lá desta vez. Quadril novo e tudo mais. Semana passada, o Mason me perguntou: mãe, vamos para a reunião este ano? Eu disse: sim, querido. E desta vez, ninguém vai estar parado naquela porta. Obrigada por ficar comigo durante toda essa história. Se ela bateu perto de casa para você, se você já precisou traçar um limite com alguém que ama, mesmo que custasse algo, eu adoraria ouvir. Conta sua história nos comentários. Eu leio todas. E se você é novo por aqui, é assim que eu trabalho: histórias reais, limites reais, consequências reais. Inscreva-se se isso parece algo que você precisa na sua vida. Tenho outra história chegando. Essa envolve um casamento, um mapa de lugares e uma sogra que achava que comandava a recepção. Links na descrição. Te vejo lá.